Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios e nesta obra nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de O Valor da Sabedoria. E hoje, nesta seção, nós vamos meditar Provérbios capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Ela é árvore de vida para os que a abraçam, e são felizes os que a sustentam. Ela quem? Obviamente aqui está se falando da sabedoria. A sabedoria é árvore de vida para os que a abraçam. A sabedoria é árvore de vida não para qualquer pessoa, mas para aqueles que abraçam esta árvore, ou seja, para aqueles que buscam retê-la, para aqueles que a querem, que a desejam, para aqueles que caminham em busca desta sabedoria. Não é qualquer pessoa, não é simplesmente um desejo de sabedoria para algo pontual ou para algo momentâneo, mas aqueles que querem se fazer verdadeiros amigos da sabedoria e querem se fazer íntimos, familiarizados com a sabedoria. Ela é árvore de vida. O que isso quer dizer para nós? Automaticamente nós nos recordamos aqui, e é esta a intenção do autor do livro dos Provérbios, que nós nos recordemos, que nós possamos remeter-nos à árvore da vida que está plantada no paraíso, segundo o livro do Gênesis. É a ela, sim, que o livro dos Provérbios irá fazer referência ao relacionar a sabedoria e a atitude do sábio, como nós iremos perceber em outros versículos que ao longo desta obra irá aparecer, relacionando ou a sabedoria, ou a atitude do sábio, ou as decisões do sábio, ou até mesmo o seu modo de ser com a árvore da vida. Portanto, a sabedoria é a árvore de vida. E o que vem a ser a árvore da vida, segundo a tradição bíblica, segundo o que nos é apresentado no livro do Gênesis? Recordemos-nos que o livro do Gênesis apresenta lá no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: O Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim se encontrava a árvore da vida. No meio do paraíso se encontrava a árvore da vida. E quando Deus cria o homem, segundo nós iremos perceber na sequência deste relato do livro do Gênesis, que vale a pena você ler, capítulo 2 do livro do Gênesis, e eu convido também a ler capítulo 3, que fala sobre a queda, nós vamos perceber que o Senhor Deus põe o homem no paraíso, no jardim, para poder cultivar este jardim, e o Senhor proíbe o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores ele poderia comer, do fruto que fosse produzido por todas as outras árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem também poderia comer da árvore da vida. A árvore da vida certamente faz referência aqui à imortalidade, a, a esta imortalidade que tem em vista, no homem tem em vista. Esse é o desejo de Deus.
A comunhão eterna do homem com Deus. A comunhão para sempre com Deus. A imortalidade onde o homem vive para sempre. Obviamente, com o pecado, o homem cai ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E de forma muito breve aqui, até porque não é esse o nosso intuito, relembro que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz referência não a essa capacidade do homem discernir entre o bem e o mal. Até porque o desejo de Deus é este, que nós possamos discernir. E o homem no paraíso ele já era capaz de fazê-lo. Quando se fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, é de o homem se tornar como Deus, ou seja, Deus mesmo faz a distinção, Deus mesmo que tem condições pela sua divindade de nomear o que é o bem, o que é o mal. Aqui, quando nós falamos desta árvore, consiste no fato de o homem querer se igualar a Deus e o homem utilizar a si mesmo como critério para determinar o que é bem, o que é mal. O homem se fazer à medida de todas as coisas, tal como preconizava o filósofo grego Protágoras. O homem à medida de todas as coisas. A palavra de Deus vem dizer, não, a medida de todas as coisas é Deus. É Deus que é capaz de nomear o que é o bem e o que é o mal. E o homem precisa, nessa relação de confiança, de obediência, entender a partir da visão de Deus. E é isso que que a sabedoria, o dom da sabedoria nos faz. Entender o que é o bem e o mal, confiante no critério de distinção que parte do próprio Deus. Vem do coração do próprio Deus. O que é o bem? O que é o bem é aquilo que nos aproxima de Deus. O que é o mal? Aquilo que nos afasta de Deus. De uma forma muito simples. Voltando aqui, porque o nosso foco é na árvore da vida, não na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é isto. É a imortalidade. É a comunhão com Deus ao longo da eternidade. O desejo de Deus é esse para nós. A árvore de vida. A sabedoria é a árvore de vida para os que a abraçam, para os que a buscam, para os que a querem, para os que a desejam. Ela é a árvore de vida. Ela, portanto, é a árvore de imortalidade. Ela é garantia de imortalidade. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo, pelo dom da sabedoria, fazendo uso do dom da sabedoria, chega à eternidade. Porque uma vez que a sabedoria, recordemos o que nos dizia Santo Tomás de Aquino, que a sabedoria é o conhecimento das coisas divinas e humanas segundo a razão eterna. E Santo Tomás de Aquino ainda acrescenta: quem a possui, vive com retidão e ama com verdade, pois sabe onde está o bem verdadeiro. Então, se a sabedoria nos faz enxergar com o olhar de Deus, nos faz desejar aquilo que é do agrado de Deus, então, obviamente, ela é para nós o portal da imortalidade. Obviamente, ela é árvore de vida. Ela nos leva para a imortalidade. Ela nos leva para a eternidade. Esse desejo de Deus inscrito no coração do homem, ele é aprofundado. Ele se torna ainda mais vivo pelo dom da sabedoria. Sabedoria é a árvore de vida. O que você tem utilizado como critério na sua vida para as suas decisões? Você mesmo? Você tem feito de si mesmo a medida de todas as coisas? Você tem feito das suas vontades, das suas ideias, dos seus pensamentos a medida de todas as coisas? Ou você tem buscado discernir a voz de Deus? A voz de Deus que se apresenta para nós na Sagrada Escritura. A voz de Deus que se apresenta para nós no ensinamento oficial da igreja, a doutrina da igreja, que é a âncora de salvação para nós, âncora segura de salvação. O que você tem utilizado como critério?
Quando o homem busca utilizar como critério a si mesmo, esse homem vive num vazio existencial. E talvez você se dê conta de que esteja vivendo numa vida sem sentido, numa vida vazia, e não tenha percebido a causa. Se dá conta do vazio, se dá conta da falta de sentido da vida, mas não se dá conta da causa disso. A causa talvez seja o fato de você estar buscando fazer de si mesmo o critério para as coisas. Busque a sabedoria divina. A sabedoria é fonte de imortalidade. A sabedoria é esse dom pelo qual nós pregustamos as coisas celestiais. Aí nós encontramos um sentido, porque nós encontramos como norte o próprio Deus. Porque nós percebemos que o anseio da nossa alma, esse desejo de infinito, de imortalidade que está inscrito em nossa alma e foi colocado pelo próprio Deus, só pode ser preenchido pela graça do próprio Deus. E é a partir daí que você começa a buscar a graça de Deus. A sabedoria faz com que sejam felizes aqueles que a sustentam. Aqueles que não só abraçam a sabedoria, mas permanecem perseverantes nela, firmes nela. Não se afastam da sabedoria. Buscam cada vez mais crescer em sabedoria. A árvore da vida nos faz perceber que, quando nós falamos nesse tema de árvore da vida, nós voltamos à vida do homem antes da queda, à vida de Adão e Eva antes da queda, que era uma vida de intimidade com Deus. Estavam no paraíso, na presença de Deus. Deus andava com eles andavam com Deus. As imagens que o livro do Gênesis apresentam para nós é que o homem e a mulher estavam nus diante de Deus e não se envergonhavam. Ou seja, eles eram totalmente inteiros diante de Deus e num estado de inocência, num estado de amizade e de entrega total a Deus. Santo Ambrósio, a respeito desse versículo, eu me recordo aqui de um pensamento de Santo Ambrósio de Milão, que foi aquele santo que Deus utilizou como canal para a conversão de Santo Agostinho. O bispo Santo Ambrósio dizia, em uma de suas cartas, precisamente a Epístola 49, no número 3, ele diz assim: E agora Deus caminha no paraíso quando leio as Escrituras divinas. Ou seja, quando eu leio as Escrituras divinas, o Espírito Santo de Deus, é claro, quando eu faço isso numa disposição de ânimo orante, a leitura orante da palavra de Deus, não uma leitura simplesmente guiada pela curiosidade. Quando eu leio as Escrituras, o Espírito Santo me abre para o dom da sabedoria e faz com que eu possa experimentar Deus no paraíso, ou seja, quando eu leio as Sagradas Escrituras com o desejo de poder penetrar profundamente a vontade de Deus, conhecer profundamente a vontade de Deus, eu caminho com Deus no paraíso. Você quer voltar ao paraíso perdido? Paraíso que talvez, aliás, todos nós perdemos e que foi reconquistado por Cristo na cruz? Achegue-se às Sagradas Escrituras, frequente as Sagradas Escrituras. Leia a palavra de Deus. Leia em espírito de oração. Então ele diz, Deus caminha no paraíso quando leio as Escrituras divinas. E Santo Ambrósio prossegue. O paraíso é o livro do Gênesis, onde florescem as virtudes dos patriarcas. Deuteronômio é o paraíso, onde germinam os preceitos da lei. O paraíso é o Evangelho, onde a árvore da vida produz bons frutos. E ele espalha as mensagens de esperança eterna entre os povos do universo. O que Santo Ambrósio está dizendo aqui para nós é: por que Deus volta a caminhar no paraíso comigo, e agora eu estou com ele no paraíso, quando eu leio as Sagradas Escrituras? Ora, se a árvore da vida é a árvore da comunhão com Deus, é a árvore da imortalidade, nas Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras nos
nos concede, nos dá, quando eu leio as Sagradas Escrituras em comunhão com a doutrina da Igreja. Sagradas Escrituras faz com que o Espírito Santo de Deus, fazem com que o Espírito Santo de Deus me leve à compreensão da vontade do Senhor, como Santo Ambrósio está dizendo aqui. Florescem as virtudes dos patriarcas. Quando eu passeio pelo paraíso que se chama livro do Gênesis, germinam os preceitos da lei. Quando eu passeio pelo paraíso com Deus, paraíso que se chama livro do Deuteronômio, são produzidos os bons frutos da árvore da vida quando eu passeio pelo paraíso chamado Evangelho. Evangelho segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas, segundo São João, enfim, pelas Sagradas Escrituras, eu estou em comunhão com a vontade de Deus. Deus me quer fazer com que também na minha vida floresçam as virtudes, assim como na vida dos patriarcas. Deus quer fazer com que na minha vida também os preceitos da lei divina, da lei que me coloca em vontade, com a vontade de Deus, em harmonia com a vontade de Deus, quer fazer também com que eu possa praticar na força do Espírito Santo e eu possa amar a lei do Senhor, não só praticar, mas praticar com ardor e com fervor. Deus quer que eu produza bons frutos, frutos de fidelidade, frutos de piedade, frutos de salvação, frutos de obediência, frutos de verdadeiro amor, de verdadeira amizade. Deus quer que sejam produzidos pelas Sagradas Escrituras. Ou seja, Sagradas Escrituras fazem com que eu passeie no paraíso com Deus. E uma vez que isso acontece, o Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras, expira das Sagradas Escrituras para mim. Isso não é invenção minha, não. Isso tem santos que afirmam e, de feliz memória, o Papa Bento XVI, na Verbum Domini, afirmou. O cardeal Raniero Cantalamessa também diz isso, que o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras expira da leitura espiritual que nós fazemos das Sagradas Escrituras. Expira para nós. Então ele vem, me faz caminhar com o Pai, com o Filho e com Ele mesmo no paraíso, ao ler as Sagradas Escrituras, e com isso faz com que eu prove da árvore da vida, que é o próprio dom da sabedoria que Ele mesmo, o Espírito Santo, me concede. E deste modo, eu pregusto a eternidade. Eu experimento a eternidade, ainda que de forma imperfeita, pois ainda me encontro nesta terra. Mas é exatamente um pré-gustar, não é já o gozar plenamente, mas é um pré-gustar da eternidade. O que me dá firmeza, o que me dá esperança na caminhada. O que me faz com que a caminhada não seja sem sentido. Porque uma vez pré-gustando, eu posso imaginar, ainda que o meu ser não chegue nesta terra a chegar à imaginação plena do que seja a glória eterna. Mas eu já posso imaginar o que me espera. E com isso eu caminho com firmeza, com isso eu caminho com alegria. Com isso eu caminho na esperança. Que nós queiramos, que nós abracemos a sabedoria. Ela é a árvore de vida. Ela nos coloca novamente no paraíso com Deus. Ela nos coloca em amizade com Deus. E é pela sabedoria que nós sabemos o que nos aguarda, que nós temos a certeza de que o que nos aguarda é a nossa comunhão plena com Deus, é a realização plena do nosso ser. Por isso estaremos imersos nele, no Senhor, como diz São Paulo, nós seremos em Cristo e Cristo será tudo em todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.